Fala, meus queridos, sou o Thiago Martins na área, vamos dar continuidade ao nosso bloco de matemática básica. Bem, hoje nós vamos falar de um tema, MMC e MDC. Como eu venho falando, a matemática básica vai cair uma questão diretamente ligada a isso e tal, papapá. Só que aí, se tratando deste tema aqui, tem questões, tem concursos que já cobraram questões diretamente ligadas ao MMC ou MDC, para a gente resolver por MMC ou por MDC. Ah, professor, eu estou maneira de resolver. Tem, mas questões ligadas diretamente a isso. Então, é um tema de suma importância. Além do mais, nós vamos entrar em frações algébricas, e esse conceito tem que estar claro na cabeça de vocês. O MMC ele é até mais tranquilo, porque a galera usa muito. O MDC não é tão usual, então acaba que ele se torna um pouco aqui, fica esquecido ali no cantinho. Mas vamos lá. Primeiramente, o que acontece? Nós vamos falar sobre como fazer o MMC e o MDC, e depois nós vamos olhar algumas particularidades, dentro dessas particularidades, porque dentro de uma questão, ele não vai me falar para resolver por MMC ou por MDC. Nós vamos ter que descobrir. O detalhe da questão é esse. Portanto, vem comigo. Eu tenho o número 12 e 20. Eu vou extrair tanto o MMC quanto o MDC de cada um. Então, primeira coisa, para extrairmos o MMC, vamos começar pelo MMC. Mínimo múltiplo comum. O menor número que é múltiplo daqueles dois números ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, o pontapé inicial de MMC, nós vamos verificar se dá por 2. Porque por 1, todo número é divisível por 1. Então, nós vamos verificar se esses números são divisíveis por 2. Nessa situação, 12 é divisível por 2? Sim. E a resposta é igual a 6. 20 é divisível por 2? Sim. E a resposta é 10. Agora vamos de novo. Dá por 2? 6 é divisível por 2? Sim, dá 3. 10 é divisível por 2? Sim, e me dá 5. Beleza. Agora eu já verifiquei que eu tenho o quê? Números primos aqui. Números primos são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, de cara, eu já verifico o quê? Que não dá mais por 2. Então, eu vou passar para a próxima casa. Vou tentar a próxima casa. Aqui eu nem vou tentar, nós já vamos fazer. Mas caso seja um número maior, nós vamos tentar de casa em casa. Quando não der mais por 2 e nenhum deles der mais por 2, vou para o 3 e assim sucessivamente. Então, aqui dá por 3, que aqui dá 1, e repito 5. Agora, dá por 5, que aqui dá 1 e dá 1. Então, qual é o nosso critério de parada de MMC? O que difere o MMC para o MDC? É esse critério de parada aqui, ó. Quando todo esse lado, depois de fatorar 1, eu vou fatorá-los até eu encontrar 1 e 1. Certinho? E agora o que nós vamos fazer? Vamos multiplicá-los entre si. Portanto, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. 4 com 15, 60. Certinho? Beleza, então quer dizer que o MMC entre 12 e 20 é 60. Beleza. Agora vamos para o MDC. O MDC, vou pegar os mesmos números. O MDC nós vamos fatorá-los. Só que vamos lá, pontapé inicial do mesmo jeito. Dá por 2? Que dá, nós acabamos de falar que dá 6 e 10. Dá por 2 de novo, ou seja, é divisível por 2, que me dá 3 e me dá 5. Agora, é aqui a diferenciação de MMC para MDC. Por quê? Porque no MMC, nosso critério de parada foi até chegar igual a 1. No MDC, acabou a minha conta aqui. Mas como assim, professor? Já acabou? Já. Porque o MDC, eu só vou dividir, igual aconteceu aqui, ó, deu por 2, mas porque todos os valores eram divisíveis por 2. Deu por 2 de novo, porque todos os valores eram divisíveis por 2. Professor, mas agora dá por 3 e por 5. Mas não dá por 3, todos são divisíveis por 3 ao mesmo tempo? Não. Então, esse é o meu critério de parada. E aí, professor, vai ficar de jeito? Vai, porque agora já vamos fazer só isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, o MDC entre 2 e 4, ou seja, o máximo divisor comum, dá 4. Então, qual é o nosso critério de parada? O MMC, quando eu fatorar todos os números e chegar igual a 1, tudo, zerar eles ali, zerar não, né? Chegar no 1. E agora o MDC é quando eu não tiver mais divisível comum para todos ao mesmo tempo. Apesar que aqui daria por 3, mas não seria 3 todos ao mesmo tempo. Ah, dá por 5, mas não seria os 5 todos ao mesmo tempo. Agora, se vocês observarem, o nome fala mínimo múltiplo comum. Menor número comum entre eles. Aí dá a impressão que o número vai ser pequeno. Mas vocês concordam que o 12 e o 20, olha o tamanho do número. Olha o tamanho do MMC, vamos dizer assim. Vocês concordam que entre o 12 e o 20,
Olha o tamanhozinho do MDC, que é máximo divisor comum. Então, quando a gente vai pelo nome, a gente até erra um pouco. Então, você concorda que no mínimo múltiplo, apesar que se o cara tiver uma noção, múltiplo, a gente multiplica as coisas, faz com que ela cresça. Então, realmente, máximo divisor, quando eu divido algo, ele diminui. Então, nós vamos colocar da seguinte maneira, vamos adotar isso aqui, ó. Maior, vocês viram que ficou bem maior? E aqui, vamos colocar essa palavrinha, menor. Agora, nós vamos colocar uma outra palavra que não tem nada a ver aqui, nós vamos colocar assim, ó. Futuro. E aqui nós vamos colocar passado. Professor, eu entendi, foi nada. O que é isso? É aqui o detalhe de resolver questões de MMC e MDC. Fazer o MMC e MDC foi daí, tá mostrado, tranquilo, bem fácil. Agora, identificar se eu vou usar um MMC ou um MDC na questão, é que fica o problema da galera, a grande maioria. Ele sabe que ele poderia usar um daqueles, mas não sabe qual. Então, se tiver escrita a palavra maior ou a palavra futuro, ou tiver a palavra menor ou a palavra passado. Isso, no desenrolar do exercício, você contar toda a história e verificar que ele vai te remeter a uma situação futura, automaticamente não tem que atender as duas ao mesmo tempo, qualquer uma delas. Se ele te remeter a uma situação futura, automaticamente você sabe que você vai ter um MMC. Se ao desenrolar a historinha na sua cabeça do exercício, não é que esteja a palavra, você verificar que ele está te remetendo a uma situação passada, automaticamente é um MDC. Ou, se ao verificar o exercício, contar a historinha ali na sua cabeça e verificar que no final das contas, vamos dizer assim, no fritar dos ovos do exercício, acabando o exercício, a situação vai se tornar maior do que ela era inicial, automaticamente vai ser uma questão de MMC. Mas se ao fritar dos ovos, ao desenrolar o exercício, a situação final que está rolando ali, ela te levar a uma situação com um valor menor, não é a palavra, com um valor menor do que era o inicial, automaticamente você já sabe que você vai usar um MDC. Como assim, professor? O que as bancas gostam muito de utilizar aqui, ó? Eles falam o seguinte, existe um cometa que passa daqui 2 anos, que passa a cada 4 anos, só que eles colocam uma data maior. O outro que passa a 108 anos e um que passa a 220 anos. Beleza. Se hoje eles passaram todos ao mesmo tempo, daqui quanto tempo irão passar novamente, irão se encontrar novamente? Agora você pega os cometas, dá uma analisada e fala, ó, cometa passou agora, daqui quanto tempo eles irão passar novamente? Então te remete a algo o quê? Algo do futuro. Se é algo de futuro, pega aqueles valores, aplica o MDC, acabou, fechou. Aí tem cara que começa a falar, ó, encontrou aqui, vai encontrar aqui, vai fazendo aquele tanto de bolinha, aquele tanto de tracinho na prova e gasta uns 20 minutos fazendo uma questão dessa. Então a questão é isso, é desenrolar essa questão. Por quê? O menor e o maior, nesse tipo de questão que eu falei agora de cometa, passar daqui 10 anos, cabe essas perguntas aqui? Não, não cabe. Então, beleza, mas eu vou fazer a do futuro e do passado. Vai me remeter daqui quanto tempo eles irão se encontrar novamente? Automaticamente é um futuro. MMC, fechou, acabou. Certinho? Mas vamos colocar isso aqui na prática agora com mais calma. Vem cá. Ó, exercício. No alto da torre de uma emissora, 2 luzes piscam com frequências diferentes. Fechou. A primeira pisca 15 vezes por minuto. A segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, ou seja, piscaram junto agora, só que elas têm um piscar diferente. Após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Gente, primeira coisa, pergunta. Questão da FUVEST, vamos lá. Após quanto tempo elas irão piscar novamente? A situação está me remetendo ao passado? Aliás, vamos fazer a pergunta seguinte. Vai ficar maior ou menor a quantidade de vezes que elas vão piscar? Sei lá, professor, não muda nada. Então não cabe. Mas agora, a situação, elas piscaram agora, daqui quanto tempo elas irão piscar novamente? Então automaticamente é uma situação que está me remetendo a quem? Ao futuro. Se é ao futuro, eu uso o MMC ou MDC? Acabei de falar para você que a gente usa MMC. Então vamos fazer o MMC aqui. Já verifiquei que eu vou utilizar um MMC. Só que para utilizar esse MMC, entre quem e quem? Entre os valores que pela frequência de vezes que ela pisca. Um MMC entre 15 e 10. Pontapé inicial, dá por 2? Vou verificar. E pode ser que não dê por 2, já começa no 3 e assim sucessivamente. Mas nessa situação, ambos os valores são divisíveis por 2? Sim. Ambos não, porque o 15 não é. Mas então eu vou repetir o 15, mas o 10 dá. E o MMC não tem disso, eu posso ir passo a passo. Portanto, o 10 dividido por 2 dá 5.
Agora, dá por 3? Professor, mas dá por 5 todo mundo. Mas vamos fazer assim, dá por 3? Aqui não faria diferença se você colocasse por 5 depois por 3. Mas segue um padrão para não ter esse erro. Como é o padrão? Vou tentar todas as casas, todas as possibilidades de 2. Não deu, vou para a próxima casa depois do 2. Não deu, vou para a próxima e assim sucessivamente. Porque futuramente, na época, no momento talvez de uma simplificação de raiz, alguma coisa do tipo, na hora de você fatorar isso aqui, se você fatorar dessa maneira, pode ser que te prejudique. Então vamos lá. Dá por 3? Dá. 15 é divisível por 3, que me dá 5 como resposta. E agora? Dá por 5? Dá, que me dá 1. Opa! O Thiago falou que quando tudo é igual a 1, acabou o MMC. Acabou. E o que a gente faz? Multiplica os valores entre si. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O que é isso, então? 30? Eu não entendi, professor. Se eles piscaram agora, daqui 30 minutos irão piscar novamente, porque eles piscam a cada 15 vezes por minuto, o outro 10 vezes por minuto. Então, se eles piscaram juntos agora, daqui 30 minutos irão piscar novamente juntos. Certinho? Agora vem comigo e vamos analisar uma outra questão. Um artesão de tapetes dispõe de 2 peças de tecido, uma com 900 centímetros e a outra com 780. Ele vai cortar as peças de tecido em pedaços iguais e o maior possível. Nossa, falou maior? Não tem nada a ver. O número de tapetes que ele conseguirá fazer é... Essa situação vai me remeter no futuro? Professor, vai, porque ele irá cortar. Não tem nada a ver. Essa situação nós vamos fazer a seguinte pergunta. Ele tem peças de 900 centímetros. Ele vai cortar, no fritar dos ovos, quando ele cortar essas peças todas, a situação que tinha na mão dele eram peças de 900 centímetros. Agora vai ter peças de quantos centímetros? Não sei, mas se ele vai cortar, vão ser menores. Se é menor a situação, ou seja, era um número grande que tinha na mão dele, era uma quantidade grande, agora no fritar dos ovos se tornou quantidade pequenas. Professor, quantidade, pedaços, tamanhos, que a quantidade irá aumentar, eu sei. Mas então ficou com os pedaços menores. O número que eu trabalhava antes, que é o quê? O 900 e os 780, eles deixarão de ser 900 e 780, mas não aumentarão. Eles irão diminuir o seu valor. Se eles irão diminuir, vão ter um valor menor, é MDC. MDC entre quem, então? Vamos lá, ó. Entre 780 e... Não, peraí. Entre 900... A ordem importa ali, professor? Não importa. Entre 900 e 780. Nosso pontapé inicial. Dá por 2? Dá por 2. 900 por 2, 450. 780 por 2, 390. Dá por 2 de novo? O final deles são zero, são pares. Dá por 2. Então, se dá por 2, vamos colocar aqui. Dá por 2 que me dá 225. E aqui me dá 195. Agora, dá por 2? Já não dá, porque os finais aqui são 5. Se é final 5, não é par, então não dá por 2. Mas vamos lembrar um esqueminha que vocês aprenderam com critérios de divisibilidade. 2 mais 2, 2 mais 2 dá 4. 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3? É, então esse número também é divisível por 3. Vamos lá. 1 mais 9, 10. 10 mais 5, 15. 15 é divisível por 3? É. Então esse número também será divisível por 3. Lembrou? A soma dos algarismos, se ela for divisível por 3, aquele número, não interessa o tamanho do número, será divisível por 3. É um dos critérios de divisibilidade. Então, vamos lá. Verificamos que aqui dá por 3, que vai me dar quanto? 225 por 3 me dá 75. 195 por 3 me dá 65. Mesma situação. 7 mais 5, 12. 12. 6 mais 5, 11. 11 não é divisível por 3, quebrou. Por que quebrou? Nós estamos tratando de quê? De MDC. MDC eu só vou dividir quando eu puder dividir todos ao mesmo tempo. Por 3 não dá. Por 4 não vai dar porque eles não são pares. Por 5. Opa, 5 dá, porque 5, todos os números final 0 e 5 é divisível por 5. E aqui é final 5. Então, se eu dividir isso aqui por 5, vai me dar quanto? 15, 65 por 5 me dá 13. Automaticamente, nós temos um detalhe. Eu vou continuar a conta? Acabou. Professor, mas vamos tentar. Tentar o quê, meu filho? Que número que é esse aqui? 13. O que o 13 é? Primo. O que é primo? Ah, um cara que vai lá encaixar o saco. Não. Primo
são números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, o 13 é só divisível por 1 e por ele mesmo. O 15 não é divisível por 13, não tem como eu continuar a conta. Acabou, porque estamos tratando de MDC. Então, minha continha acabou, professor? Acabou. O que eu faço agora? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 15, 60. O que é isso? Vamos entender o exercício. Porque dentro dos exercícios, pode ocorrer da seguinte maneira. Ele tinha peças de 900 centímetros, peças de 780 centímetros. Quando ele foi dividindo elas, ele vai ter o quê, então? Vai ter 60 peças de 15 centímetros? 60 peças de 13 centímetros? Não. Ele vai ter 15 peças de 60 centímetros e 13 peças de 60 centímetros, porque ele quer em tamanhos iguais e o maior possível. Então, muitas das vezes o exercício não te pede esse MDC, ou seja, o número de tapetes que ele conseguirá fazer é 60 tapetes? Não, 60 é o tamanho dos tapetes. Quantos tapetes? 15 mais 13. 15, os tapetes que eram de 900 centímetros se tornaram 15, conseguiu fazer 15 tapetes de 60 centímetros. A peça que era de 780 centímetros se tornou 13 peças de 60 centímetros. Portanto, quantas peças? Só 15 mais 13, que é 28 peças de 60 centímetros. E foi o que o exercício pediu. O número de tapetes que ele conseguirá fazer. Então, prestem bastante atenção em questões que envolvem MMC e MDC, ainda mais se tratando de concurso, porque no caso a letra A estaria brilhando lá no número 60. Aí você matou, interpretou, fez, está pronto. Mas não é 60. Na verdade é 28, porque são 28 peças. Então, entenda o que você está fazendo. Entenda que você está pegando uma peça, dividindo ela e assim sucessivamente. Então, entenda que isso aqui seria o tamanho delas, certinho? Então, espero que tenha ficado claro, meus queridos, essa identificação de MMC e MDC, porque são, como eu falei, dentro da matemática básica, um dos tópicos que cai diretamente é esse aqui, na minha opinião, e é um tópico de suma importância, não só por isso, porque dentro de frações nós também iremos utilizar a parte de MMC com frequência, então tem que ser muito claro. Lógico que nós fizemos passo a passo, no decorrer do curso, dos seus estudos, da sua preparação, você vai no automático, mas ela só vai se tornar no automático na medida que o exercício começar a fluir com gosto mesmo. Tem que fazer muito exercício, certinho? Então, muito obrigado e tamo junto até a sua aprovação.